Boa tarde a todos. Eu sou o professor Ricardo, eu sou um dos docentes da disciplina de banco de dados nesse semestre corrente, que é o semestre EMP2, né, do Ensino Não Presencial Emergencial 2, relativo ao segundo semestre de 2020. Hoje nós vamos ver o assunto de modelagem de dados em nível conceitual, e a ideia é discutir extensões ao modelo original, que a gente chama de modelo entidade de relacionamento estendido. Então, aqui nós vamos ver hoje novos conceitos. Então, todos os conceitos que nós vimos na aula anterior continuam válidos, né? Conceito de tipo entidade, atributos, tipo relacionamento, as restrições, tipo entidade fraca, tipo entidade forte, tudo aquilo continua valendo. Só que nós vamos adicionar recursos que permitem simplificar o esquema, tornar uma modelagem, né, de um banco de dados mais complexo ser representado de uma forma menor, mais simples, com menos conceitos, dizendo assim, conceitos equivalentes. Em teoria, praticamente qualquer esquema de banco de dados pode ser representado, como nós vimos até a aula anterior, com o modelo entidade de relacionamento, né, salvo algumas exceções que eu vou falar. Então, hoje, o que nós vamos ver aqui são recursos que melhoram a representação, mas que poderiam ser atendidos usando o modelo entidade de relacionamento básico. Mas vocês vão ver que fica bem melhor com os conceitos que eu vou mostrar aqui. Então, começando, né, o modelo entidade de relacionamento estendido, ele possui um conjunto de características, né? Ele introduz, como eu disse, uma semântica adicional ao modelo entidade de relacionamento básico. Ele é utilizado na modelagem de aplicações mais complexas, né? Aqui alguns exemplos. E os conceitos que nós vamos ver ao longo das 2 semanas, né? Nessa semana e na próxima, incluem subclasse, superclasse, hierarquia de herança, generalização, especialização, as restrições que atuam e também agregação. Na aula de hoje, nós vamos parar antes de agregação e outros conceitos que eu quero apresentar para vocês mais avançados. Então, o que é uma subclasse e o que é uma superclasse, né? Nós vimos o conceito de tipo entidade. Um tipo entidade, ele é usado para representar a estrutura de um conjunto de entidades que possuem, né, a mesma organização. Então, por exemplo, professor. Se eu tenho vários professores, todos eles vão ter um conjunto de atributos, né? Ele vai ter lá o CIAP, vai ter o nome, vai ter o CPF, ele vai ter informações sobre a sua titulação. Então, qualquer professor, do tipo entidade professor, por exemplo, ele vai ter a mesma estrutura. A ideia da superclasse e subclasse é você conseguir fazer um subagrupamento das entidades de um tipo entidade. Então, eu posso considerar, por exemplo, nesse slide aqui, eu tenho uma superclasse. A superclasse, portanto, é um tipo entidade particular, né, tem um significado, o tipo entidade empregado. E aí eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero especializar empregado em tipos diferentes de empregado. Então, eu vou ter o secretário, eu vou ter o engenheiro, vou ter o técnico. Então, todos esses daqui, ó, tanto empregado quanto secretário, engenheiro e técnico, são tipos de entidade, como nós vimos na semana passada. Só que o empregado, ele é uma superclasse, porque ele tem o conjunto total que vai ser representado, né? Todos os empregados vão estar ali. Quando eu quero individualizar, subagrupar, vamos dizer, especializar o empregado, aí eu tenho a subclasse. Ou seja, o secretário é uma parte só dos empregados. O engenheiro é uma parte dos empregados. O técnico também é uma parte dos empregados. E a semântica que nós temos é sempre assim. Cada entidade que é membro de qualquer uma das subclasses também é um empregado. Então, se eu tiver aqui o Ivan, que é secretário do nosso programa de pós-graduação em computação, do PPG-CC. Se o Ivan é um secretário, ele também é o quê? Um empregado. Se eu tenho lá o engenheiro Moacir, se Moacir é engenheiro, ele também é um empregado. Então, a semântica de subclasse para superclasse
sempre é 1. Isso vocês têm que sempre lembrar dessa semântica associada entre superclasse e subclasse. E junto com a ideia de ter uma superclasse e subclasses, né? Geralmente tem uma superclasse e várias subclasses, ou tradicional, tem outros tipos, mas o comum é isso, né? Você tem o conceito de herança. Isso simplifica muito a representação de algumas coisas, de alguns conceitos no esquema. Por exemplo, atributos. Eu não preciso replicar o mesmo atributo que tem numa superclasse com a subclasse, porque eu assumo que como uma subclasse, se eu tenho um elemento na subclasse, ele é um elemento da superclasse, todos os atributos da superclasse, eles são automaticamente herdados pela subclasse. Então, eu não tenho redundância na representação, simplifico. Né? E o que eu vou ter de atributo em cada subclasse? Os atributos diferentes. Então, às vezes eu tenho, por exemplo, vamos voltar aqui, eu tenho um empregado, ele tem um conjunto de atributos. Se o secretário ele tiver um atributo diferente, eu represento no secretário, eu não preciso representar em todos. Ou seja, o secretário ele vai ter todos os atributos de empregado, mais os atributos específicos da subclasse empregado. Então, isso é herança de atributos. Da mesma forma, nós temos a herança de relacionamentos. Então, se eu tenho um tipo de relacionamento que está ligando uma superclasse com qualquer outro tipo de entidade, esse tipo de relacionamento ele é herdado por cada uma das subclasses. Porque eu tenho um relacionamento, né? A semântica é numa hierarquia de superclasse e subclasse. Então, eu não preciso replicar o desenho dos tipos de relacionamentos para cada subclasse. Então, perceba que eu simplifico, né, a representação. Vamos ver aqui as observações. Qualquer entidade membro de uma subclasse deve ser também membro da superclasse, a semântica é 1, e qualquer entidade membro da superclasse pode ser opcionalmente incluída como membro de qualquer número de subclasses. A gente vai ver as restrições daqui a pouco, e isso fica mais claro, que você tem algumas combinações possíveis, né? Então, aqui o que eu estou dizendo é que sempre é verdadeiro. Se eu tenho uma entidade, né, na subclasse, ela também vai ser uma entidade da superclasse. Agora, o inverso. Se eu tenho uma entidade da superclasse, aí a gente vai ter possibilidade de colocar ela em todas as subclasses ou não. A gente vai ver isso certinho daqui a pouco, fica mais claro. E aí nós temos junto com esses conceitos de superclasse e subclasse, os conceitos de generalização e especialização. A especialização é um processo. Ambos, generalização e especialização, são processos. Qual que é a diferença? O caminho que eu faço para chegar no resultado. Quando eu tenho uma especialização, eu começo com um tipo de entidade que eu descubro que ele é uma superclasse. Por exemplo, empregado. Ou outro exemplo, vamos dar um exemplo, aluno. Então, eu crio lá um tipo de entidade aluno, aí eu percebo que o meu problema, ele precisa diferenciar alunos de diferentes tipos, de graduação, de mestrado, de doutorado, de especialização, né, de lato sensu. Então, nesse caso, eu começo com um tipo de entidade aluno, que eu percebo que é uma superclasse, e eu especializo em várias subclasses. Então, isso é um caminho que eu tenho, né? A generalização, ela é o contrário. Né? Imagina que eu tenho, vamos pegar outro exemplo, eu tenho lá um tipo de entidade carro, um tipo de entidade moto, né? E aí eu percebo que eles formam o quê? Um tipo de entidade maior, que é veículo. Então, eu faço o caminho contrário, eu já estou, né, com os tipos de entidade de nível mais baixo, e aí eu agrupo eles, fazendo o quê? Com que eu tenha uma superclasse. Sempre lembrando aquela questão da herança. Então, quando eu estou generalizando, né, partindo da subclasse para a superclasse, todos os atributos comuns das subclasses, eles são colocados aonde? Na superclasse. E eu deixo o que na subclasse? Apenas os atributos específicos. Quando eu tenho o processo de generalização,
eu vou ter aquela garantia que todos os elementos vão estar na superclasse. Então, eu consigo fazer a ida e a volta, né? Porque eu sei se, por exemplo, se eu tenho carro e moto. Se eu tenho um carro, ele é um quê? Um veículo. Se eu tenho uma moto, a moto é um veículo. Então, isso eu tenho a garantia. Mas como eu estou fazendo a generalização, eu também vou ter, nesse caso, a ideia é que todo veículo vai estar na subclasse, porque eu parti da subclasse. Então, essa é uma característica específica que diferencia generalização da especialização. Essa garantia de participação total. Aqui tem a representação, e fica fácil agora reforçar os conceitos. Então, eu tenho um tipo entidade empregado, veja que eu estou falando tipo entidade, porque é um tipo entidade, e esse tipo entidade ele é uma superclasse. Ele é uma superclasse, ele tem CPF e tem nome, porque isso é comum. Aí, eu estou especializando o empregado em 3 subclasses, que é secretária, técnico e engenheiro. Então, quando eu especializo, o que eu faço? Eu descobri primeiro que eu tenho empregado, e aí eu falo, poxa, mas eu precisava tratar um subconjunto dos empregados de forma diferente. Basicamente, é isso que eu estou querendo falar. Ou seja, eu quero tratar secretário. Para mim é importante separar, dentre todos os empregados, quais empregados são secretário. Da mesma forma, técnico, da mesma forma, engenheiro. Então, aqui eu tenho a especialização, e quando eu tenho especialização, em geral, é um processo que vai levar aqui, ó, essa linha, ela vai indicar se é parcial ou total. Lembra do tipo relacionamento, que você tinha participação total ou parcial? Quando está linha simples aqui, significa que eu posso ter um empregado aqui, o Ricardo, que ele é docente. Então, ele não vai estar em nenhuma das subclasses. Ou seja, nem todo empregado obrigatoriamente vai estar em uma das subclasses. Porque aqui é parcial, e é parcial porque foi resultado de uma especialização. Pode ter casos que você entrevistando, né, a pessoa que você que detém o conhecimento do domínio, que quer modelar o banco de dados, ele vai dizer que não, olha, todo empregado é um desses 3. Aí vai ser total. Mas só se isso for colocado de forma explícita, né, por quem detém o conhecimento do domínio do banco de dados que está sendo modelado. Aí, o contrário é a generalização. O que é a generalização? Vou fazer aqui um desenho, vamos ver se eu consigo pegar. Opa, não estou conseguindo. Que basicamente é se eu começar por secretário, técnico e engenheiro, ou seja, primeiro eu descubro quais são todos os tipos de empregados que existem, e aí eu vou, a partir disso, dizer, olha, todos eles eu quero representar de uma forma agrupada, e eu vou chamar de empregado. Então, o processo vem de baixo da subclasse para cima. Nesse caso, geralmente, é total, porque você só tem esses tipos de empregado, então todos vão estar aqui na superclasse empregado, teria uma linha dupla aqui. O que mais que nós temos nesse slide para comentar? Para você conseguir especializar, diferenciar um empregado, você vai usar o conceito de um atributo aqui, identificador, vamos chamar assim, que ele vai permitir separar o empregado na subclasse. Então, o tipo pode ser o próprio nome da subclasse, ou pode ser um número, pode ser alguma coisa que permita, para cada empregado que for armazenado no banco, você consultar o valor desse atributo e escolher em que subclasse que ele vai estar. Isso daqui pode ser, inclusive, uma expressão mais complexa, aí depende do domínio, do que você está querendo representar. Em geral, eu coloco só o nome aqui do tipo, mas não é errado também, além de colocar aqui, desenhar o atributo, porque, na verdade, o tipo empregado é um atributo. Então, poderia ter um atributo desenhado aqui também, ficaria até mais completo e mais semântico de compreender essa representação. O que mais que nós temos? Nessa representação de superclasse e subclasse, percebam que eu tenho um caminho, né? As subclasses estão ligadas a essa bolinha, que eu vou explicar daqui a pouco o que significa, e elas têm aqui um símbolo de estar contido. O que significa isso? Lembra que uma entidade da subclasse não é um empregado, não é um da superclasse?
Então, quando eu coloco que o secretário está contido em empregado, é verdadeiro, porque ele é um subconjunto de um conjunto maior. Então, esse símbolo aqui de estar contido, ele mostra a direção que está indo subclasse para superclasse, porque se eu virar o desenho, eu não tenho como saber quem é superclasse e subclasse. Fora isso, eu vou ter aqui uma restrição que vai me dizer se os empregados eles podem ocorrer em mais de uma subclasse ou em apenas uma subclasse. Quando eu colocar D significa em inglês disjoint, disjunto em português, significa que se eu tenho um empregado, ele só pode estar em uma subclasse. É isso que quer dizer. Então, eu separo. Agora, se eu colocar o O aqui, de overlap, sobreposição, eu vou permitir que o empregado ele possa ser, ao mesmo tempo, um secretário e um técnico, e um engenheiro. Então, depende do problema. Se você quer que um empregado, que uma entidade de uma superclasse participe de mais de uma subclasse, eu tenho que colocar O. Se eu quero que participe só de uma, tenho que colocar D, lembrando que o overlap, sobreposição, por isso que pode ser mais que um, e D, disjoint, disjunto, é apenas um. Aqui eu já falei. Ah, tá. Mais uma coisa que eu queria destacar. Então, lembrando, né, da hierarquia, da herança. Se eu tenho empregado, quando eu olho o secretário, vocês vão enxergar o quê? Quais são os atributos do secretário? Os atributos são os atributos da superclasse, ou seja, ele vai ter CPF e nome, e o que mais? Idioma. E quais são os atributos de técnico? De novo, os atributos da superclasse, que é CPF e nome, mais o quê? Grau técnico. Então, percebam que eu não tenho replicação de atributos, porque eu sei que tem a hierarquia, isso é uma hierarquia de superclasse para subclasse, e eu sei que os atributos são herdados. Da mesma forma, se eu tivesse um tipo de relacionamento ligando empregado com um departamento, esse tipo de relacionamento também é herdado automaticamente por cada subclasse. Ou seja, o empregado ele vai se relacionar com o departamento. Então, todo engenheiro também vai se relacionar com o departamento, porque o engenheiro é um empregado. E assim por diante. Eu não tenho que redesenhar várias vezes, né, desenhar, replicando os tipos de relacionamentos que estão com a superclasse. Eu já sei que isso é implícito no conceito. Isso já foi falado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso também já foi falado. Aqui só para reforçar, né? Eu comentei o total e parcial. O desenho é similar com o que a gente usa com tipo de relacionamento. É mesma forma, né? O duplo significa total, tem que ser pelo menos, ele tem que estar pelo menos em uma. E o parcial é a linha simples, que aí é opcional. Então, se eu colocar a linha dupla, eu estou dizendo que cada entidade de uma superclasse deve ser membro de alguma subclasse, de pelo menos uma. Agora, se eu coloco linha simples, eu posso ter uma entidade que ela pode não pertencer a nenhuma subclasse. E aí eu posso ter qualquer combinação, falando melhor, né? Posso ter total disjunta, parcial disjunta, total com sobreposição, ou parcial com sobreposição. É ortogonal, eu tenho como são duas possibilidades de cada, as combinações são em número de 4, né? Aqui tem um exercício, depois vocês fazem, só para vocês exercitarem a questão de generalização e especialização. A gente pode até discutir no final aqui da minha apresentação. E aqui eu tenho umas regras, né? Regras de inserção e remoção. Lembrando apenas o seguinte, vocês já sabem que um esquema de um banco de dados, ele descreve a estrutura do banco. Eu não tenho dado armazenado, eu não tenho entidade. Mas eu vou dizer como que o banco de dados vai se comportar, vai se organizar, quando eu tiver, lá na frente. Vai ter uma hora que eu vou ter que carregar dados. Então, quando vocês olharem um desenho de um esquema, vocês têm na cabeça que é aquilo que vai ser o banco, mas que naquele momento você não tem dado armazenado. É só a estrutura, a organização. Mas quando tiver dados armazenados, eu tenho algumas regras de inserção e remoção. Por exemplo,
Se uma entidade de uma superclasse for removida, o que acontece? Então, eu tenho que remover essa entidade de todas as subclasses, porque não tem o conceito de E1, então eu não posso ter alguém na subclasse que não está na superclasse. Perceba que isso o banco de dados vai ter que respeitar, que é o conceito que eu estou representando, né? Se uma entidade for inserida em uma superclasse, eu tenho que necessariamente fazer o quê? Que ela seja inserida em pelo menos uma subclasse que vai ser definida pelo atributo lá que identifica para que subclasse que vai, né? Então, isso também está implícito. Se uma entidade for inserida em uma superclasse com especialização total, essa especialização total significa que ela tem que ser inserida em pelo menos uma subclasse, né? Então, aqui é o contrário. Se fosse parcial, eu poderia inserir só na superclasse, estava tranquilo. Mas se for especialização total, né, com a obrigatoriedade, eu tenho que também inserir em pelo menos uma subclasse. Que isso isso. Complementando aqui, eu tinha falado, né, se uma entidade for inserida em uma superclasse, até deixando mais claro, ela tem que ser inserida em cada uma das subclasses que o atributo que vai identificar para onde que ela vai mostrar. Só que pode ser que nesse caso aqui, eu possa inserir uma superclasse que não atenda nenhum critério. Mas quando for total, que é o próximo exemplo aqui, aí sim, se é total, pelo menos uma. E aqui, por fim, um diagrama esquemático mostrando um exemplo de modelagem de um banco de dados. Vamos entender ele, então. Então, o principal aqui, eu tenho um empregado. Percebam que o empregado é um tipo de entidade que ele participa de 3 hierarquias diferentes. Vamos ver as 3 hierarquias. A primeira hierarquia, eu estou querendo classificar o empregado pelo tipo de trabalho que ele faz, né? No sentido de ser um secretário, um engenheiro, um técnico. Então, percebam que o empregado como superclasse, ele está ligado aqui numa hierarquia disjunta e tem 3 subclasses. Só que nesse exemplo, o empregado, eu também quero separar quais são os empregados que são gerentes. E o gerente, ele pode ser um engenheiro, o gerente pode ser um técnico, são coisas diferentes. O gerente só para indicar quem que está gerenciando ali, né, a questão do departamento, alguma coisa assim. Então, aqui é outra hierarquia. E por que aqui não tem a bolinha? Poderia ter, só que como eu tenho só uma subclasse, vocês concordam comigo que não é necessário, né, você falar se é disjunto ou sobreposto, porque só tem uma. Então, ou ele participa dessa ou não participa. Então, por isso que tem a omissão aqui dessa representação do disjoint e overlap. E eu também estou querendo separar os empregados por tipo de pagamento. Então, aqui é uma terceira hierarquia, superclasse, subclasse, mensalista e horista. Para mim é importante eu diferenciar isso. E percebam que para cada hierarquia, eu tenho um atributo que seleciona a subclasse diferente. Nessa primeira aqui, que tem secretário, engenheiro e técnico, eu uso o tipo empregado. Na segunda, eu uso o atributo cargo. E na terceira, a forma de pagamento. Apesar de que está correta essa representação, eu particularmente gosto quando esses atributos que estão aqui selecionando também são representados na superclasse. Eu acho que fica mais fácil de enxergar. Tá? Então, vamos pegar aqui um possível empregado armazenado no banco. Imagina que eu tenha... Alguém levantou a mão, já responde. É 2 pessoas, já fala aí. Imagina que eu tenha o João Paulo. O João Paulo, ele vai ser classificado, se for o caso, né? Se ele for um secretário técnico ou engenheiro, ele vai pertencer a uma dessas 3, porque é disjoint. Se ele não for nenhum desses tipos de profissão, se ele for um docente, ele vai estar só aqui. Mas ele pode ser colocado em uma dessas subclasses. Ao mesmo tempo, o João pode ser colocado como gerente nessa outra hierarquia, e ele vai ser obrigatoriamente, porque ó, participação total, colocado entre mensalista e horista. Então, ele vai
Nesse exemplo, ele pode participar de 3 subclasses diferentes, uma para cada o quê? Para cada hierarquia. Lembrando, né, que os atributos são herdados. Então, quais são os atributos de secretário? CPF do empregado, nome do empregado e idioma. Quais são os atributos de engenheiro? CPF do empregado, nome do empregado e tipo do engenheiro. Quais são os atributos do técnico? De novo, CPF do empregado e nome do empregado, que é a superclasse, mais o grau técnico. Esses atributos são herdados. E quais são os atributos de gerente? CPF do empregado, nome do empregado e a formação. E quais são os atributos de humorista? De novo, atributos da superclasse, CPF do empregado, nome do empregado, mais valor hora. Então, perceba que os atributos eles são herdados da superclasse para a subclasse. Aí eu complemento depois, é só chamar aqui o... Ué, cadê a mãozinha? Quem tinha levantado aqui? Era o João? Oi, professor. Quem que está falando? É o João. Acho que eu baixei a Você... mão sem querer aqui. Tá bom, pessoal. Podem me interromper a hora que for. É uma aula normal, estou gravando a videoaula, mas é legal até a participação de vocês para ficar mais dinâmico, né? Fica bacana. Agradeço aí se puderem participar. Vamos ver mais uma coisinha aqui, ó. Percebam que o gerente, que é uma subclasse de empregado, ou seja, o gerente ele vai ter um subconjunto dos empregados, geralmente pequeno, né? Se aqui eu tiver, sei lá, 100 empregados, provavelmente eu vou ter 2, 3 gerentes, estou imaginando, né? E eu falo o seguinte, ó, que o gerente é que gerencia o projeto, só o gerente. Então, não é qualquer empregado que gerencia o projeto, é só um empregado que é o quê? Um gerente. Toda vez que eu tiver necessidade de pegar uma parte dos elementos, das entidades, de um tipo de entidade, e criar um tipo de relacionamento específico, isso é um indicador que eu tenho que ter uma subclasse. Porque esse tipo de relacionamento aqui, ele não serve para outros tipos de empregados, só para quê? Para gerente. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Podemos continuar. Então, vamos lá. Agora, vou falar um pouquinho com vocês de conceitos mais avançados, que é o conceito de herança múltipla, né? Então, aqui no exemplo anterior, a gente tem, perceba, uma superclasse e eu tenho várias subclasses. Então, a subclasse herda atributos e tipos de relacionamentos de apenas uma superclasse. Isso é o mais tradicional. Só que pode acontecer de uma subclasse participar como subclasse de mais do que uma hierarquia de superclasse e subclasse. E aí nós vamos ter o conceito de herança múltipla. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que é igual ao anterior. O que tem de diferente? Eu tenho aqui, ó, um tipo de entidade que eu chamei de engenheiro gerente. Engenheiro gerente, ele é uma subclasse de engenheiro, é uma subclasse de gerente e é uma subclasse de mensalista. No fundo, quem que eu estou armazenando aqui? Pelo menos indicando que eu quero armazenar, né? Lembrando que o esquema não tem dados. Eu estou indicando que aqui vão estar todos os empregados que são engenheiros, ao mesmo tempo se dedicam ao papel de ser gerente e são mensalistas. Então, é esse subconjunto. Ele tem que atender os três, né? Como se fosse um end aqui, né? Não adianta ele ser engenheiro e não ser gerente, ou ser engenheiro, gerente e não ser mensalista, não. Aqui vão estar só quem é engenheiro, gerente e mensalista. Então, essa subclasse, ela herda atributos de tipos de relacionamentos de mais do que uma superclasse. Isso a gente chama de herança múltipla. E aqui a gente vai ter a herança dos atributos da superclasse empregado por 3 caminhos diferentes. Mas a gente não replica, né? Se ele está herdando CPF empregado e nome empregado por essa hierarquia de engenheiro, secretário e técnico, eu coloco os atributos aqui. Quando é pelo gerente, são os mesmos atributos, eu não replico. Então, está implícito que não há redundância na herança, né? Então, está aqui.
expliquei, mais bonitinho. E aqui algumas regras, né? Como eu coloquei, né? Se o mesmo atributo ou tipo de relacionamento for herdado mais do que uma vez por diferentes relacionamentos superclasse e subclasse, então o atributo ou tipo de relacionamento deve ser incluído apenas uma vez. Foi exatamente o que eu coloquei. E algumas restrições, né? Alguns mecanismos de herança não permitem herança múltipla e a especificação conjunta de herança múltipla e diferentes predicados. Isso falando especificamente de linguagens de programação. Isso daqui tem que ser, então, quando vai fazer uma modelagem que tem herança múltipla, tem que tomar o cuidado depois de escolher uma linguagem que permita implementar isso também, senão você acaba modelando algo que não vai conseguir garantir e vai ter uma diferença entre o que representa no banco e o que você consegue lidar no seu sistema, né, pela linguagem de programação. Então, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, vou pegar outros slides aqui, vou passar rapidamente. O que eu queria apresentar para vocês era isso. Aqui. Aqui um exemplo, que eu acho que é até do exercício. Deixa eu colocar lá no exercício. Tinha um exercício aqui atrás que falava assim, ó. Modele uma hierarquia de generalização para os tipos de entidade, carro e caminhão. Então, vamos discutir esse exercício aqui. Vocês vão tentando fazer aí. O carro, ele tem vários atributos, o caminhão também tem vários. Vamos olhar primeiro o que? Se a gente percebe que eu estou fazendo uma generalização, por que generalização? Porque eu sei que carro e caminhão são veículos. Então, eu vou criar um tipo de entidade veículo que vai ser uma superclasse. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Identificar os atributos em comum. Ó. Código Renavan tem nos dois. Para onde vai esse atributo? Para a superclasse. Chassi tem nos dois. Superclasse. Número de passageiros. Só tem carro, então só fica aqui. Preço tem nos dois. Vai para a superclasse. Velocidade máxima, só aqui. Número de portas, só aqui. Capacidade de carga, só no caminhão. Número de eixos, só no caminhão. Então, se a gente voltar aqui, acho que é o mesmo exemplo, mais ou menos, isso, ó. A gente percebe que a gente tinha tipos de entidades com a característica de subclasse, e quando eu crio a superclasse, eu pego os atributos comuns e passo para onde? Para a superclasse. Porque eles são comuns, então eu herdo para ambos. E quando eu faço o processo subclasse e superclasse, perceba que eu uso o que aqui, ó? Participação total. Porque só vai ter carro e caminhão, não tem outro tipo. Eu parti da subclasse. Não tem moto, por exemplo, porque não existia no banco, né? É por isso que é total. Aqui já falei. Aqui eu já expliquei. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Então, uma passada aqui nos slides do livro, que são muito bons, por sinal. Aqui é um exemplo legal. Legal por quê? Perceba que eu tenho... Primeiro, eu vou até colocar aqui, vamos ver se eu consigo marcar. Não é isso não. Estou me perdendo aqui. Vamos tentar. Não sei se eu vou conseguir não. Então, eu vou grifar aqui. Eu vou falando, vocês vão acompanhando. Pessoa é uma superclasse, desculpe. E ela tem 3 subclasses, que é funcionário, ex-aluno e aluno. Aqui nós temos uma hierarquia com participação total, ou seja, toda pessoa ela tem que estar em pelo menos uma subclasse, obrigatoriamente, não vai ter uma pessoa que não está aqui na subclasse. E é overlap porque a pessoa pode ser ao mesmo tempo um funcionário e um aluno. Ele pode ser um funcionário da UFSCar de dia e um aluno de um curso à noite. Então, por isso que é overlap. E vocês percebam que o aluno, que é uma subclasse de pessoa, ele se torna uma superclasse quando eu separo o aluno colaborador de pós-graduação e de graduação. Então, esse é um exemplo que eu posso repetir o processo. Né? Eu tenho aqui uma hierarquia, uma subclasse, ela se torna uma superclasse de outra hierarquia, e aqui, ó, o aluno colaborador, ele é uma subclasse de aluno, ele vai ser uma superclasse quando eu especializo ele em colaborador de pesquisa e de ensino. Então, eu tenho um exemplo bacana para mostrar que eu posso ter o quê?
várias hierarquias de superclasse e subclasse. E aqui nós temos também um exemplo de hierarquia múltipla, né? O aluno colaborador, ele é um funcionário e é um aluno. Ou seja, para ele ser um aluno colaborador, ele tem que ser ao mesmo tempo um funcionário e um aluno. Então, aqui é um exemplo que essa superclasse, subclasse nesse caso aqui, ela herda de duas superclasses, que é funcionário e aluno. E aí ela passa a ser a superclasse de outra hierarquia. Esse exemplo é muito legal, também que eu passei os slides aqui. E é isso, pessoal. Então, agora o que eu queria apresentar para vocês eram esses conceitos. Já postei hoje no livro, né, lá na nossa aula, vou até mostrar para vocês aqui. Eu postei hoje os exercícios para vocês fazerem. Hoje ainda é terça, né, tem a semana inteira, e o gabarito de parte dos exercícios. Então, recomendo fortemente, é opcional, mas recomendo fortemente. E lembrando que a gente tem a ferramenta ER Case, e até coloquei vários links aqui para ela, que ajuda vocês desenharem, né, o diagrama, usando o modelo entidade de relacionamento estendido, e ela faz checagem, verificações também se está usando corretamente os conceitos, não é só desenho. Tem toda uma verificação por trás da ferramenta, e aí está tudo disponível para vocês acessarem, entenderem. Tem vídeos explicativos, tem artigos, aí é por conta de vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Então, pessoal, é isso. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre os conceitos que eu apresentei nessa videoaula. E caso tenham, por favor, a hora de perguntar é agora. Se postem ou levantem a mão. Marquinho, vamos lá. Pode falar. Eu percebi que parte da matéria que a gente viu agora também está relacionado com a matéria da engenharia de computação, quer dizer, da engenharia de software. Essa coisa de subclasse, superclasse, generalização, especialização. É um pouquinho diferente, mas são relativamente parecidos. Eles andam juntos? É assim, isso é importante você ter perguntado, porque assim, na parte de banco de dados, o nome já diz, né? Banco de dados. A gente está olhando o quê? Como eu organizo os dados. É isso que interessa. Eu não estou querendo saber de programa. Não estou querendo fazer código para funcionar sistema. Eu simplesmente falo como que os dados vão estar organizados. E esses conceitos aqui, que eu estou descrevendo, são só relativos a dados. Pode ter o mesmo, entre aspas, conceito lá de superclasse numa linguagem, sei lá, Java, ou numa linguagem C++, ou mesmo usando o ML, mas aquele objetivo é de codificar o sistema, código. Então, ali eu vou ter o quê? Um objeto que eu estou representando, que ele vai estar no código, você vai estar mandando mensagem, é código. Então, isso tem que ficar claro. Isso é uma excelente pergunta, porque senão vocês vão falar a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é. Não. Por exemplo, lá não tem herança de atributo, no sentido do jeito que a gente trabalha aqui. Herança de tipo relacionamento, né, que é mais para dados. Tá. E, por exemplo, enquanto lá na engenharia de software, você desenha uma classe, você coloca o quê? Os atributos e também os métodos, não é? Por que você coloca os métodos? Você está implementando para fazer executar. Aqui a gente não vê método, porque não tem sentido. A gente não quer descrever a parte de execução no sistema. Tá? Então, tem uma sobreposição dos conceitos gerais, mas eles são usados para propósitos bem específicos, bem diferentes. Outra pergunta. Aquele duplo tracejado ligando dois tipos de relacionamentos, dois tipos de entidades, o que ele significa mesmo? É total, participação total. O que significa isso? Deixa eu abrir aqui. Eu gosto de ver com um desenho, né, que acho que fica mais fácil para vocês. É só uma paciência para eu abrir o folder certo aqui, mas está fácil para mim. Vamos abrir aqui.
Tentar achar só onde que tá. A gente acha rapidamente aqui. Já deve estar chegando. Aqui. É isso que está perguntando, né? Uhum. Ó, o empregado, ele se relaciona com o departamento. Estou dizendo que um empregado, ele trabalha no máximo em um departamento. Em um departamento, ele pode ter N empregados. Só que quando eu tenho a linha dupla, eu digo o seguinte, ó, todo empregado tem que trabalhar no departamento. Ou seja, eu não posso ter o Ricardo lá, tranquilão, na empresa, sem estar se relacionando com o departamento. É isso que eu estou dizendo. Ou seja, todo empregado, que quando o banco de dados tiver dados, ele tem que participar do tipo de relacionamento. Quando eu coloco opcional, eu falo não, é parcial. Aqui no gerencia, você vê que dá sentido, porque nem todo empregado é um gerente. Então, seria errado eu colocar total e falar assim, todo empregado tem que ser gerente. Então, todo mundo seria gerente, né? Então, eu estou dizendo assim, ó, empregado, um subconjunto só é que vai ser gerente. Tá? Uhum. E isso daqui, hoje, a gente poderia modelar diferente. A gente poderia colocar empregado como superclasse e ter uma subclasse de gerente, selecionando pelo igual a gente viu. Então, tem várias maneiras de você modelar. Os conceitos que eu apresentei hoje facilitam enxergar esse tipo de coisa aqui. Então, essa participação total também implica que o empregado não pode participar de mais de um departamento? Não tem nada a ver. A participação total, ela define o mínimo, se é 0 ou 1 mínimo. O 0 é opcional, o 1 é pelo menos. A cardinalidade é que determina o máximo. São coisas diferentes. Tá, entendi. Então, como que eu vou ler aqui? Vamos ler de novo. Ó. Um empregado, eu sempre falo assim para vocês entenderem. Ó. Um empregado, ele trabalha em quantos departamentos? No máximo 1. E no mínimo? No mínimo 1 também, porque é total. Então, eu estou dizendo que o empregado trabalha no mínimo e no máximo 1. É isso que eu estou dizendo. Tá? E vamos pegar o departamento. Um departamento, ele tem gente trabalhando quantos empregados? N, pode ser qualquer número. E qual que é o mínimo? O mínimo é 0. Eu posso ter um departamento sem empregados. Acabei de criar o departamento e não tem empregado. É opcional a participação. Tá certo, entendi. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida? Opa, vamos lá, Eduardo. Pode falar. Professor, o uso da ferramenta ERQ será cobrado em exercícios futuros ou é apenas para auxiliar na construção, não dos modelos, dos esquemas, né, que é o correto? Não é cobrar. Isso daí é uma funcionalidade, vamos dizer assim, uma forma de vocês desenhar os esquemas. Se eu quiser desenhar na mão e tirar uma foto, para mim está válido. Só que qual que é a vantagem de usar a ferramenta? Primeiro que a ferramenta faz várias verificações. Segundo que ela salva o seu esquema. Né? Então, tem várias vantagens que a computação, como um todo, oferece. Mas, tanto faz. Eu recomendo usar porque, quando você for para a profissão, né, para uma empresa, você vai ter que usar uma ferramenta. Então, já vai acostumando. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Beleza, Eduardo? Joia. Mais alguma pergunta? Estou gostando da participação de vocês, pessoal. Fico feliz de termos essa interação. Fica legal até para eu conseguir medir, né, a compreensão dos conceitos pelos alunos. Né? Tem a ferramenta Draw.io, que é online. Sim, conheço. Eu uso, inclusive, ela. Tem essa outra aí. São todas ferramentas boas. Só que qual que é a diferença delas? A diferença, pessoal, é que essas ferramentas apenas permitem desenhar. Né? Elas não fazem as verificações necessárias para validar o esquema, de acordo com as regras. Né? Então, você tem uma perda. Dá para usar o Draw.io e desenhar? Dá. Só que está fazendo uma subutilização da outra ferramenta. Então, de novo,
Vocês usem o que vocês quiserem para desenhar. Mas o ER Case foi feito por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, uma ferramenta completa, para esse propósito de modelagem conceitual de dados, usando o modelo entidade-relacionamento estendido. Então, eu, como professor, recomendo o ER Case. Certo, João Pedro? Coloca um OK, só para saber se você entendeu. Certinho, beleza. Enquanto isso, eu vou tomar um gole aqui de água na minha caneca do Palmeiras. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém com mãozinha levantada? Alguém no chat? Não? Bom, pessoal, então, agradeço a presença de vocês. Lembrando que nós teremos mais um momento de interação síncrona, né? Que é o nosso bate-papo na quinta-feira, para tirar dúvidas. Outro momento que vocês têm para conversar comigo. E eu coloquei mais tarde na quinta, a pedido dos alunos, porque alguns alunos fazem uma disciplina obrigatória, se não me engano, de seminário, né? E aí estava batendo com o horário que eu coloquei. Então, eu coloquei, na verdade, se não me engano, 5h30. Tem que olhar lá, tá 5 ou 5h30, mais tarde. Tá? Então, caso ainda tenham dúvidas, essa semana não tem avaliação. A avaliação é só na semana que vem, que a gente encerra o ciclo 2 de modelagem conceitual de dados e encerra a minha participação também na disciplina, que vai completar 5 semanas, que é a minha parte como professor, como docente dessa disciplina. Tá? Então, eu vou parar a gravação. Antes disso, eu vou fazer um aviso que já estava escrito. Essa videoaula vai ser colocada, disponibilizada para todos os alunos na sala do Google Classroom da disciplina, mas também eu posto no YouTube para outros docentes utilizarem, né? Vocês viram que eu tenho usado material, por exemplo, videoaula da Univesp, da professora Sara Jane, videoaulas da Karen Becker, que é uma docente da PUC do Rio Grande do Sul. Então, isso a gente acaba, como pesquisadores e docentes da área de banco de dados, a gente compartilha. É bom até para o aluno, né? Então, eu só estou colocando isso claramente, porque para não ter nenhum questionamento, né, que isso foi explicado, tanto escrito quanto falado aqui na videoaula. Então, vou parar de gravar agora e agradeço a participação de todos. E até quinta-feira, então. Boa tarde.